18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Eu e ela, Karime Leão, no ar, hein, Karime? Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E muito boa noite pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Agora nós vamos conferir o destaque do programa 18 horas de hoje. A gente começa com o deputado estadual que apresenta a proposta da criação da medalha Amazonino Mendes. Em Manaus começa a aplicação da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 para grupos prioritários. O prefeito Davi Almeida anuncia que vai dar ao Parque e Avenida na Zona Leste o nome de Amazonino Mendes. Ministro Alexandre de Moraes programa viagem para Manaus em março. Agora 6 horas e 3 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas. Os destaques do dia você confere a partir de agora, hein? Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro, o ano é 2023. Vamos juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. 18 horas. Olha só, o corpo do ex-governador Amazonino Mendes chega na manhã desta quinta-feira em Manaus, onde será velado por 2 dias, a partir da tarde de quinta e sexta-feira, em cerimônia aberta ao público. No sábado acontece uma cerimônia fechada para a família e amigos do ex-governador. Amazonino receberá todas as honras de um chefe de Estado. Karine. Exatamente, Carlão. Amazonino Mendes merece todas as honras por tudo que fez e pela sua trajetória extraordinária. Foi o maior político da história do Amazonas e o mais vitorioso político brasileiro. Só ele, Amazonino, foi eleito 4 vezes governador, 1 vez senador da República e por 3 vezes assumiu o comando da Prefeitura de Manaus, pela vontade do povo. Karime, e o povo, o caboclo, a gente simples, com quem Amazonino tanto se identifica, vai poder dar adeus, prestar aí as suas homenagens ao negão, como todos gostavam de chamá-lo. O local do velório ainda não foi definido e o cerimonial ficará a cargo do governo do Amazonas. Outra decisão, Carlão, é que após ser velado por 2 dias em cerimônia pública, Amazonino terá uma cerimônia particular, só para familiares e amigos próximos. Em seguida, o corpo será cremado. Amazonino morreu na manhã de domingo, dia 12, em São Paulo, onde estava internado há mais de 2 meses no Hospital Sírio-Libanês com quadro de pneumonia grave. Amazonino lutou até o último momento pela vida, mas descansou. E como dissemos ontem, Carlão, ele, Amazonino, que tem um legado inigualável e que está presente em todos os municípios do Amazonas, jamais morrerá. Seu nome está marcado na história da política brasileira. Até mesmo os adversários o reconhecem como o maior líder de todos os tempos aqui do Amazonas. Karime, as realizações de Amazonino são vastas e estão em todas as áreas. Foi o político que mais construiu casas populares, mais de 80 mil casas. Construiu 80% de todos os hospitais que existem no Amazonas e mais 60% de todas as escolas. Foi um grande construtor de estradas também, hospitais, escolas, complexos viários, pontes, avenidas, mas sobretudo cuidou do seu povo com grandes e importantes programas sociais. Ele investia muito na área social, Carlão, porque gostava do povo e fazia de tudo para que seu povo fosse assistido pelas mãos do Estado. Foi da cabeça e do coração de Amazonino que surgiram os programas como o Direito à Vida, que inspirou o Bolsa Família, os programas habitacionais que garantiram casa para gente realmente humilde, sem recursos. Foi ele, Amazonino, que implantou o Leite do Meu Filho, o Bolsa Universidade, que garantiu universidade para milhares de jovens. E, claro, foi dele a iniciativa de criar uma universidade para o seu povo. Foi aí, Karime, que surgiu a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, que já formou mais de 60 mil profissionais, entre médicos, engenheiros, enfermeiros, dentistas, advogados, professores e tantos outros. Na eleição passada tivemos até um índio que se formou em medicina na UEA.
disputando o governo do Amazonas e reconhecendo a grandeza da UEA criada por amazonino, seu adversário político, Karine. Um legado realmente impressionante e esse legado jamais morrerá. E agora chega a hora de receber as homenagens do seu povo. Amazonino foi um grande chefe de Estado e merece realmente todo esse reconhecimento. 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, Amazonino foi sempre um grande articulador, conseguia atrair para o seu lado adversários históricos e os que não se alinhavam a ele o respeitavam, Carlinhos. Exatamente, Carlão. E um desses adversários históricos é o ex-prefeito e ex-deputado Serafim Correia, que agora conversa com a gente. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Cumprimento a vocês. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Mix, nesse momento em que todos nós prestamos homenagens ao grande líder, grande governador, grande prefeito, grande senador, que foi o amazonino. Eu e o amazonino fomos adversários políticos a vida inteira. No entanto, éramos amigos desde a época do Colégio Dom Bosco. E como é que isso é possível? Ser um adversário político e amigos durante tanto tempo? Pois é, veja como são as coisas. E não apenas eu em relação a ele, mas o Jefferson Pérez também era amigo dele e era adversário político dele. Em 1959, ele estava no Colégio Dom Bosco, no curso científico, e eu estava entrando no curso ginasial. Ele morava na Joaquim Nabuco e eu morava na 10 de julho, ao lado da Beneficente Portuguesa. Nós íamos juntos para o Colégio Dom Bosco. Legal. E sempre militamos juntos no movimento estudantil. Lembro até de um momento, e tem até uma ironia do destino, que ali em 1960 o Cine Odeon aumentou o preço do cinema e ele liderou um movimento e foram apedrejadas as vitrines do Cine Odeon. Isso deu uma grande confusão na cidade, com polícia e tudo mais, mas esse foi um fato da nossa juventude. Mais tarde, o amazonino, advogado, ele intermediou a venda do Cine Odeon para a consultora Adolfo Lindenberg. E aí ele ganhou um valor de comissão tão grande que ele comprou um Dodge Charger. O Dodge Charger era um carro que consumia muita gasolina. Era um posto ambulante. Ele chegou na República Livre do Pina e o Afrânio Castro, brincando com ele, disse: sim, amazonino, e o posto de gasolina tu já compraste? Eu vou ter que vender outro prédio para comprar o posto de gasolina, mas por enquanto eu vou abastecendo por aqui. Então ele era uma pessoa de bom trato, sempre nos respeitamos. Claro que em algumas campanhas eleitorais as coisas tensionaram, mas nunca perdemos o respeito, nem eu por ele, nem ele por mim. Eu apresento nesse momento assim, os meus sentimentos aos seus familiares, aos seus filhos. Fiquei muito triste com a perda dele. Quando eu perdi a minha esposa e perdi meu filho, ele me ligou, dando os sentimentos. Ele sempre teve gestos nobres, teve gestos que tem que ser escrito num livro, não só comigo, mas com várias pessoas, e eu reciprocamente com ele. Então eu acho que o Amazonas perde um grande líder, alguém que, antes de mais nada, era um defensor das grandes causas, das boas causas, defendeu como ninguém o Amazonas e principalmente o seu povo. Então, momento de tristeza, momento de perda, e eu só tenho a lamentar tudo isso que aconteceu. Olha, o senhor falou aí de alguns detalhes, né, da juventude de Amazonino. Como foi o jovem Amazonino Mendes, assim, de um modo geral? O idealista, ele, desde a época do Colégio Estadual, do Colégio Dom Bosco, depois na Faculdade de Direito, depois jovem advogado, ele sempre foi um idealista, lutando pelas boas causas, lutando pelas boas iniciativas. Então, o que todos nós da sua geração temos na memória é isso.
Sim. Idealista, que sonhou em fazer boas coisas e fez, como por exemplo a UEA. O amazonino político, na sua análise, era muito diferente do amazonino cidadão sem cargo eletivo? Ou os dois se confundiam por muitas vezes? Não, ele era uma pessoa simples, ele não tinha, eu diria que ele não tinha a liturgia do cargo de governador. Ele andava, sendo governador ou não sendo governador, ele andava do mesmo jeito, Sim. falava do mesmo jeito e tratava as pessoas do mesmo jeito. Senhor Serafim, teve uma campanha que vocês participaram que foram para prefeito, né, em lados opostos, batalhando. Uma o senhor ganhou e a outra o senhor perdeu. O senhor pode lembrar um pouco dessas duas eleições, aí, alguns detalhes desses momentos? Olha só, na eleição de 2004, uma eleição muito acirrada, e a eleição ficou numa disputa voto a voto. E no último debate houve aquele lance do IPTU. Ele, por alguma razão, esqueceu de pagar o IPTU da casa dele, e esse fato foi trazido, e eu, no último debate, levantei isso, e ele ficou muito machucado com isso, ele achou que foi um golpe baixo. Mas naquela eleição os ânimos estavam muito acirrados, também tinham havido golpes baixos, de parte não dele, campanha, mas de pessoas que o cercavam. E vamos dizer, o revide foi esse. Aí 4 anos depois eu consegui passar para o segundo turno, fomos os dois para o segundo turno, mas ele conseguiu reunir todas as forças políticas do Amazonas em torno dele. Obviamente que eu não tinha como ganhar, mas apesar disso, apesar dessas duas situações, nós nunca, após as eleições, após o período eleitoral, nos tratamos de forma indigna ou de forma agressiva. Certo. O senhor pode citar, assim, a maior obra no seu entendimento de Amazonino Mendes? Se eu fosse citar, qual seria ela? Não, sem dúvida alguma a UEA. Ele construiu não apenas uma universidade, ele construiu uma marca, um novo marco na educação superior do Amazonas, abrindo a oportunidade, principalmente aos jovens do interior, de ter um curso superior. Então, eu não tenho dúvida de que a maior obra dele foi a Universidade do Estado do Amazonas. Não apenas obra física, ele fez também uma engenharia financeira para que as empresas do Distrito Industrial mantivessem a UEA, o que foi também uma obra conhecida de poucos, mas muito meritória, porque isso é a base da UEA. A UEA, creio que hoje recebe, ela custa por ano algo em torno de 600 milhões. Esse dinheiro vem do Distrito Industrial, das empresas do Distrito Industrial. Agora o senhor falou num traço de gestão de Amazonino Mendes. Ele era um gestor, assim, preocupado com os cofres públicos, inteligente a ponto de poder fazer algumas economias? Veja, ele tinha a clareza de que sem recursos você não consegue fazer nada. E por esse caminho ele buscou consolidar a UEA, porque se cria a UEA sem fonte de receita, ela não ia sobreviver. A UEA não cabe no orçamento do Estado. E ele conseguiu essa fonte de receita extra exatamente diante dessa preocupação da responsabilidade fiscal. Ok, deputado, agora vamos falar de algumas características de amazoniano, porque sempre tem, né? O que o senhor não concordava, né, de um modo geral, assim, com o que o amazoniano fazia? O senhor torcia o nariz, assim, digamos assim. Tem algum? Não, veja, eu tinha divergências em relação a ele de situações, por exemplo, vou dar um exemplo que eu paguei um preço muito caro. Ele não fazia concurso público. Então eu cheguei na prefeitura, a prefeitura tinha 20 mil funcionários temporários. Eu fiz o concurso público na saúde, eu fiz o concurso público na educação e 15 mil servidores foram substituídos, que eram temporários e foram substituídos pelos que passaram no concurso.
Ainda hoje eu encontro pessoas na rua que dizem assim: o amazonino me deu um emprego e você me tirou o emprego. Ou seja, esse lance, a relação dele com o servidor público, dele não realizar concursos, eu considerava que não era o melhor para o Estado. O melhor para o Estado era fazer o concurso, privilegiar o mérito. E ele entendia que tinha que ser, de certa forma, paternalista. E nisso aí nós divergíamos muito. Para encerrar, Serafim, Amazonino Mendes merece ser lembrado pelo quê? Por tudo, pelo conjunto da obra, por tudo que ele significou. Um rapaz que veio lá das barrancas do Rio Juruá, lá de Irunepé, que chegou a ser 4 vezes governador, uma vez senador, 3 vezes prefeito da capital. Ninguém tem uma biografia igual a ele. Então ele tem que ser lembrado pelo conjunto da obra. E eu parabenizo aos seus filhos, ao Armando, a Cristina e a Lívia, desejando a eles força para vencer esse momento adverso. Muitíssimo obrigada por nos atender hoje, conversar com a gente a respeito desse assunto tão importante para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Saúde e paz a todos. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Conversamos com o ex-prefeito e ex-deputado Serafim Correia. Agora 6h18 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. O ex-governador Amazonino Mendes deve dar nome à honraria entregue pela Casa Legislativa do Amazonas. A proposta de criação da medalha Amazonino Mendes foi feita pelo deputado estadual João Luiz, do Republicanos. E segundo a proposta, o objetivo da medalha é homenagear pessoas que, assim como Amazonino Mendes, se destacaram na gestão do setor público ou privado. Eu acompanhei o assunto e trago os detalhes agora na reportagem. Vamos acompanhar. O projeto de resolução legislativa que cria a medalha Amazonino Mendes em homenagem ao ex-governador do Amazonas foi proposto na sessão desta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado. A honraria, que tem o objetivo de homenagear as pessoas que se destacarem na gestão política e privada, foi apresentada pelo deputado estadual João Luiz. Essa honraria que nós fizemos a proposta na sessão de hoje, a casa, inclusive nós já convidamos para ser uma proposta coletiva de todos os deputados, de todo o parlamento, para que essa casa venha conceder a sua honraria em nome do governador Amazonino Mendes. Então, os gestores públicos e privados que, com trabalho de relevância no estado do Amazonas, nas sessões plenárias aqui, venham receber essa medalha Amazonino Mendes, pelo que ele representa para o Amazonas, que ele representa para o povo do Amazonas, pelo legado que ele deixa. E isso vai ser jamais esquecido pelo avanço que fez ao estado do Amazonas e pela contribuição que o governador Amazonino Mendes fez aqui no estado do Amazonas. A proposta de João Luiz teve o apoio de outros deputados estaduais. O projeto agora será apresentado coletivamente no Poder Legislativo. A ideia, segundo o deputado, é que a honraria já seja concedida ainda neste primeiro semestre. É uma resolução legislativa, né, que aqui na casa mesmo a gente tramita nas comissões essa resolução, e essa resolução é tramitada aqui na casa, é sancionada aqui pelos nós deputados e já fica valendo aqui para as honrarias, e queremos que essa honraria já comece já nesse primeiro semestre, para que então as pessoas que prestaram um ótimo serviço, seja gestor público ou gestor privado no estado do Amazonas, venham receber essa alta honraria aqui, que é a honraria que vai ser dado o nome do governador Amazonino Mendes. O parlamentar destacou que a entrega da medalha Amazonino Mendes será em sessão solene convocada pela presidência da Assembleia Legislativa. As despesas da honraria serão por meio do orçamento do Poder Legislativo. De acordo com o deputado João Luiz, a ideia é colocar essa medalha na altura que o ex-governador Amazonino Mendes merece.
que a gente poderia fazer para homenagear uma pessoa tão importante que foi essa pessoa do governador Amazonino Mendes. A medalha Amazonino Mendes aos gestores, né, público, privado, que vem trabalhando e tem várias relevâncias, como o governador, senador, prefeito da cidade de Manaus, Amazonino Mendes, fez trabalhos relevantes que impulsionou o Amazonas para o Brasil e para o mundo. Então, essa medalha eu tenho a certeza que tem um significado muito grande aqui para casa. Karime Leão para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 21 minutos em Manaus. Você no melhor mix do Brasil. E olha só, hein? Começa amanhã, quarta-feira, uma nova fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de Manaus vai dar início à aplicação da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 para 7 grupos prioritários em 55 unidades de saúde do município. E essa nova fase foi anunciada pelo prefeito Davi Almeida nas redes sociais. A vacina bivalente da Pfizer é o seguinte, ela combate tanto a cepa original da Covid quanto a variante Ômicron. A Prefeitura de Manaus recebeu 50 mil doses dessa vacina e vai começar essa nova etapa de vacinação. As informações sobre os grupos prioritários, além dos endereços e horários da vacinação, estão no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o censa.manaus.am.gov.br, censa.manaus.am.gov.br. 18 horas. Às 6 horas e 22 minutos. E o Banco da Amazônia, o BASA, emprestou 100 milhões de reais para as lojas americanas em novembro do ano passado. As informações foram dadas pelo presidente do banco, Valdecir Tosi. A dívida, que hoje é de 103 milhões de reais, ainda está no período de carência. A direção do BASA considera que o processo de recuperação do empréstimo será demorado e estuda medidas judiciais contra as lojas americanas. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, deputada Mayra Dias apresentou o projeto de lei para que Bombódromo volte a se chamar Amazonino Mendes. É o nosso assunto em instantes. E agora nós vamos conferir previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quarta-feira, tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Seguimos um período chuvoso, 90% de chances de chuva para amanhã, quarta-feira. A previsão é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 100%. Para 6 horas e 23 minutos, você no melhor mix do Brasil. E a forte chuva que atingiu Manaus hoje de manhã fez o teto de uma escola cair. Foi na Escola Estadual Homero de Miranda Leão, que fica no bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. E a gente pode ver aí a confusão no vídeo postado nas redes sociais. Quem nos acompanha pelo aplicativo Mano pode conferir aí a confusão no momento que o teto desaba em cima dos estudantes. Muita gritaria, né, Carlão? Um susto, hein, Karime? A gente pode ouvir a gritaria dos alunos fugindo da sala de aula, extremamente perigoso. De acordo aí com a direção da unidade, o forro da escola se abriu depois que o teto foi atingido por um galho de árvore. Pelo menos 11 alunos foram atingidos e tiveram ferimentos leves. Os estudantes foram atendidos em unidades hospitalares e foram liberados logo depois, hein, Karime? Mas foi um susto. Ainda bem, só foi o susto mesmo, ainda bem. Bom, segundo a Secretaria de Educação do Estado, as aulas da escola foram suspensas para manutenção e devem ser retomadas ainda esta semana, na quinta-feira, dia 16. Olha só, o Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 23 metros e 5 centímetros acima do nível do mar. Um dos legados de Amazonino Mendes, sem dúvida, foi na área da cultura. Atuou muito na cultura. Amazonino sempre se dedicou ao setor com um olhar especial. E um destaque é, sem dúvida, o Bombódromo de Parintins, arena onde acontece a disputa dos bois bumbás, caprichoso e garantido, no Festival Folclórico de Parintins. Foi uma das obras criadas durante as gestões do ex-governador Amazonino Mendes. Ele foi o político que mais vezes governou o Amazonas.
Mendes. E nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Estado, a deputada Maiara Dias apresentou um projeto de lei para solicitar que Bumbódromo volte a se chamar Amazonino Mendes. Amazonino também construiu os currais dos Bumbais de Parintins, como explica a repórter Nathalie Moraes. O legado do ex-governador do Amazonas por 4 mandatos e 3 vezes prefeito de Manaus e também senador Amazonino Mendes foi assunto na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado. Grande parte do expediente foi marcado por discursos dos deputados estaduais e homenagens que exaltaram a trajetória de Amazonino. No início da sessão, os parlamentares estaduais fizeram 1 minuto de silêncio. Em seguida, a deputada estadual Maiara Dias apresentou um projeto de lei solicitando que o Centro Cultural de Parintins, mais conhecido como Bumbódromo, volte a se chamar Amazonino Mendes. Para a parlamentar, Parintins é um dos exemplos do quanto Amazonino era um homem visionário e à frente do seu tempo. Então, nada mais justo, que retornar com o nome dele, porque além de ser a pessoa que construiu o Bumbódromo, viu um grande potencial no Festival de Parintins. Então, antes, o Bumbódromo se chamava Centro Cultural e Desportivo Amazonino Mendes e devido à lei foi retirado. E agora, nada mais justo que fazer essa homenagem, retornando com o nome dele. E até em nome dos parintinenses, a gente fica muito feliz se esse retorno houver. Então a gente está aí fazendo um requerimento, nós fizemos um requerimento indicando ao governo do estado que baixe um decreto e o nome torne-se chamar Centro Cultural Amazonino Mendes. Em 2017, o Ministério Público Federal indicou ao município de Parintins a retirada dos nomes de pessoas vivas de bens públicos estaduais e municipais. E o nome do governador Amazonino Mendes foi removido do Bumbódromo. Agora, a deputada Maiara Dias pediu o apoio dos parlamentares para a aprovação do projeto de lei. O Bumbódromo é um dos legados da gestão de Amazonino, governador do Amazonas por 4 mandatos, prefeito de Manaus por 3 vezes e senador da República. Amazonino Mendes também construiu os currais dos Bumbais de Parintins, o programa Cama, Café e Manhã para fomentar o turismo na ilha e foi presente no auxílio para a conquista de patrocinadores, levando o nome do Festival Folclórico de Parintins para o mundo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, ainda falando sobre o legado de Amazonino Mendes na área da cultura, podemos dizer que Amazonino Mendes valorizou a identidade cultural do Amazonas nas artes, no folclore, na educação e também no turismo no Amazonas. Sem dúvida alguma, Carlão, as gestões de Amazonino Mendes deixaram muitos legados na cultura. Afinal, ele foi, como a gente já falou, senador, prefeito de Manaus 3 vezes e 4 vezes governador do estado. Em todos os mandatos, Amazonino trabalhou no estímulo à formação artística, criação de ativos espaços culturais, além da valorização e do reconhecimento das expressões artísticas como política de Estado. O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo, lamentou o falecimento e, seguindo artistas do estado, falou sobre a importância de Amazonino para a classe artística. Vamos conferir agora na reportagem de André Meireles. Amazonino Mendes, considerado por muitos um entusiasta da cultura, deixou o legado no Amazonas e valorizou a identidade cultural do estado. Na cultura popular, um dos marcos de Amazonino foi o incentivo ao Festival Folclórico de Parintins, desde o apoio aos bumbais e artistas até na infraestrutura, com a construção do chamado Bumbódromo, capaz de atrair admiradores, artistas e até a imprensa internacional como um forte estímulo ao turismo. Ainda na sua gestão, Amazonino aproveitou para transformar o Teatro Amazonas em um espaço para uso das artes. O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo, lamentou a perda de Amazonino Mendes
e comentou os feitos que o ex-governador fez em todas as suas gestões. Sem dúvida é uma grande perda para a cultura do estado do Amazonas, a partida do ex-governador Amazonino Mendes, ele que era um entusiasta da cultura, com muitos feitos para o setor. Podemos destacar aqui a criação do Festival Amazonas de Ópera e da Amazonas Filarmônica, do Coral do Amazonas, do Corpo de Dança do Amazonas, dos corpos artísticos, do governo do estado, a construção do Bumbódromo de Parintins, o que foi significativo para uma virada de chave, um novo momento do Festival de Parintins na ocasião, e a partir de todas essas iniciativas, um trabalho de formação de crianças e jovens em todos os segmentos das artes, o que certamente é também um transformador social. Então, a gente tem essa gratidão pelo legado do ex-governador Amazonino Mendes, reconhecendo a sua importância para a cultura e certamente não só a sociedade, mas os artistas têm uma grande estima por ele, por tudo o que foi feito pela cultura do estado do Amazonas. Alguns artistas amazonenses também lamentaram a perda de Amazonino Mendes. O príncipe do Brega, Nunes Filho, deixou um recado de agradecimento a Amazonino. Descansa em paz, que Deus te tenha lá em bom lugar. E obrigado, meu amigo, por tudo que você fez aqui. Sei que você não está me ouvindo mais, mas o Senhor Jesus ele está ouvindo. Então, por tudo que o Amazonino fez aqui na terra, ele fez a parte dele, né? E isso é muito maravilhoso. Ele deixou esses 3 filhos, tem 2 que eu conheço, que é o Armandinho e a Lívia. São os 2 filhos que eu conheço dele, são 3. Mas que Deus te abençoe aí, te proteja e te guarde no bom lugar, meu irmão. Fica com Deus. Paralelamente, a política cultural dos governos de Amazonino transformou prédios históricos em centros de cultura, abrindo espaço para artes plástica, cinema, teatro e literatura, com novas edições e reedições históricas sobre autores e obras da Amazônia. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h33. Você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere. Governo federal estuda aumentar o valor do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.302. Detalhes em instantes. Você confere aqui no 18 horas. 18 horas. E agora, 6h33. Vamos conferir os bastidores da política amazonense, da política local, com ela, Cíntia Blick. Boa noite, menina. Chega junto, tudo bem? Então, o prefeito Davi Almeida anunciou que vai dar ao parque e avenida na Zona Leste o nome de Amazonino Mendes. Conta mais pra gente. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá ligado aqui com a gente na 100.7. Pois é, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou que a Avenida Altais Mirim vai receber o nome de Governador Amazonino Mendes. Além disso, o Parque Gigantes da Floresta, que é fruto de uma parceria entre o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, tem previsão aí para ser entregue agora em dezembro desse ano e ele fica entre a Isaías Vieira Alves e Olívia de Menezes, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves. O parque temático também vai levar o nome aí de Amazonino Mendes. Vamos ouvir agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Em conversa há pouco com a família do governador Amazonino Mendes, eu sugeri fazer 2 homenagens a ele com o nome de ruas na nossa cidade e também de um parque temático. Eu sugeri dar o nome de governador Amazonino Mendes à Avenida Altais Mirim, a Grande Circular. O Parque Gigantes da Floresta, lá na Zona Leste, que demos a ordem de serviço, ele vai se chamar Parque Governador Amazonino Mendes. É o maior parque da cidade de Manaus, temático, entre a Zona Norte e a Zona Leste, a cara do governador Amazonino Mendes, que sempre trabalhou pelos pobres, e eu reputo a ele, sempre falei isso, que desde a redemocratização, o Amazonino foi o grande líder político desse estado, 4 vezes governador, 3 vezes prefeito e 1 vez senador. Nesse momento eu estou anunciando que o Parque Gigante da Floresta passa a se chamar, agora se denominar, assim que estiver inaugurado, Parque Governador Amazonino Mendes. A Avenida Altais Mirim, ela passa a se chamar também Avenida Governador Amazonino Mendes. 18 horas. Nós ouvimos aí
aí o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que falou sobre as homenagens que a prefeitura vai fazer ao ex-governador Amazonino Mendes. A gente só precisa lembrar que o prefeito não tem competência para mudar o nome da coisa pública sozinho. Ele vai precisar enviar uma proposta para a Câmara Municipal de Manaus e os vereadores vão aprovar. Essa pequena burocracia aí a gente tem que deixar claro, porque não existe nenhum poder absoluto. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, o Xandão, né? O famoso Xandão, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele estará em Manaus em março. O que ele vem fazer por aqui, por essas bandas, hein? E parece que tem gente aí tremendo nas bases, é verdade? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele vai estar em Manaus agora dia 3 de março. Ele vem para o seminário de Direito Eleitoral promovido pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O Xandão, né, como as redes sociais apelidaram aí, ele é atualmente presidente do Tribunal Superior Eleitoral e teve participação fundamental no combate às fake news e contra os atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro. Uma decisão dele também, que assinou aí, fazendo a retirada dos bolsonaristas da frente dos comandos militares de todo o país, inclusive aqui do Amazonas. Voltando ao seminário de Direito Eleitoral, além do ministro, o evento vai ter também a presença do ministro André Tavares e do procurador regional da República, André de Carvalho. Para fazer a inscrição, tem que acessar o site da Escola Pública de Contas, que é o scpvirtual.tce.am.gov.br. Karime, Carlão. Blink, e o clima na Câmara Municipal de Manaus está de paz ou de guerra? Conta pra gente. Tenta adivinhar, na Câmara Municipal de Manaus, como então, é que tá? O vereador Sassá da Construção usou a tribuna da Câmara para chamar o vereador Marcelo Serafim de mau caráter. Eu vou te mostrar isso, vamos ver essa briga. Que você falou naquele dia, você é o que assinou a CPI, é você. Você não assinou a CPI por quê? Por que você não assina a CPI? Por que você não assina a CPI? Não vai falar não. Eu não falei seu nome, porque você, para falar aqui nessa casa aqui, você é o leão. Você é o leão para falar aqui. Você é uma pessoa sem caráter. Você é um vendedor aqui dentro. Me respeite aqui dentro, tá bom? Me respeite, sabe por quê? Porque não se tem esse nome aqui não. Vossa Excelência, lave a sua boca. Vossa Excelência, todo mundo aqui conhece o modus operandi de Vossa Excelência. Vossa Excelência precisa do quê? De assinatura, vereador Sassá. Diga qual é o fato determinante. Eu tenho a mais absoluta certeza que Vossa Excelência terá a 14ª assinatura. Não venha querer constranger colegas, não venha querer falar algo que Vossa Excelência não é. Se tem alguém aqui que tem rabo preso, é Vossa Excelência, que sobe na tribuna, diz que não tem rabo preso com ninguém, mas que todo mundo sabe, vereador Sassá. 18 horas. Tá aí a resposta, Karime, que você... tá feia. É isso, então, teve todo esse palavreado, a gente quase pega uma pipoca para assistir a sessão. Tava e foi o vereador Sassá da Construção falando contra o vereador Marcelo Serafim. O que acontece, né? O vereador Sassá da Construção, ele tá pedindo assinaturas para abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para investigar a concessionária Águas de Manaus, que é responsável aí pela distribuição e tratamento da água e tratamento de esgoto em Manaus. A tentativa de instalar a CPI, ela vem desde 2021. Além do autor da proposta, que é o Sassá da Construção, tem ali a assinatura de mais 12 vereadores. Precisa de mais uma assinatura para que rode aí na casa, né? E saia e vá para o jurídico e depois para o presidente da casa, que é o vereador Caio André. Vereador Caio André, que foi um dos que assinou aí a CPI. Tinha também a assinatura do então vereador Amon Mandel, só que ela não é mais possível contar com essa assinatura porque ele assumiu o cargo de deputado federal. E é isso, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Cíntia. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, agora 6h40. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Bom, e o velório do ex-governador Amazonino Mendes vai ser no hall do Teatro Amazonas das 5 da tarde de quinta até às 6 horas da manhã de sábado. O local foi definido em conjunto pelo governo do estado e familiares de Amazonino. A entrada para o acesso do público ao local do velório será feita pela rua José Clemente, em frente ao prédio da Rádio Rio Mar. O governador Wilson Lima determinou que toda a estrutura do estado fosse mobilizada para realizar uma cerimônia digna de um chefe de estado. A chegada do corpo de Amazonino para Manaus na quinta-feira ainda não tem horário definido. Todo o cerimonial será realizado pelo governo do estado, que montou uma equipe para fazer a organização e atender ao público que for ao teatro. Agora em Manaus, é isso aí, 6h40. Carlão, e tem uma informação importante, viu? Foi uma ação nacional que aconteceu também aqui em Manaus. Foi o seguinte: enfermeiros do Amazonas se juntaram à categoria nacional em dia de manifestação em defesa do piso nacional de enfermagem, fixado em R$ 4.750 para enfermeiros. O piso nacional também aumenta o salário de técnicos de enfermagem para R$ 3.325 e para auxiliares de enfermagem e parteiras, que passariam a ganhar R$ 2.375. Aqui em Manaus, os manifestantes saíram do Eldorado em direção à Assembleia Legislativa, onde conseguiram sessão, um tempo aí na sessão cedido pelo deputado Wilker Barreto, para explicarem aí a luta deles pelo piso nacional de enfermagem. Agora em Manaus, 6h41. Pois é, Karime, trabalhadores da saúde aproveitam nesta sessão aí da Assembleia Legislativa e denunciam atraso de salário de enfermeiros, técnicos e demais servidores da categoria, como você mencionou. Exato, e a presidente do sindicato que representa a categoria, Graciete Mouzinho, também anunciou previsão de indicativo de greve nacional para o dia 10 de março, caso as negociações pelo piso nacional não avancem. O repórter André Meirelles conta pra gente mais informações sobre o assunto. Os trabalhadores da saúde que estiveram nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas aproveitaram o tempo cedido pelo líder da oposição na Aleão, deputado Wilker Barreto, para pedir apoio dos parlamentares em questão ao salário atrasado dos trabalhadores terceirizados da enfermagem, dos técnicos, maqueiros, auxiliares de limpeza e técnicos de radiologia. Alguns desses trabalhadores, segundo Graciete Mouzinho, estão com salários atrasados há 6 meses. Temos enfermeiro com 6 meses que não recebe. Temos pessoal do Melhor em Casa que estão com 3 meses caminhando para 4 meses sem receber, mesmo a gente lutando pelo piso, mas esses profissionais não têm dignidade nem respeito. Queremos ajuda assim, que vocês possam cobrar do secretário de saúde que tome uma providência, porque lá eu já fui e a resposta que me dão é que o repasse é feito para a empresa. Imagina só, uma empresa que nunca atrasou o pagamento e que a SES não faz o repasse há 9 meses. Como é que essa empresa vai honrar com seus compromissos? O 18 Horas tem tentado falar com a Secretaria de Saúde do Amazonas para saber qual a previsão de pagamento dos salários atrasados, mas eles não respondem. A presidente do Sindiprev ressaltou ainda que os protestos que iniciaram nesta terça-feira pelo piso nacional têm indicativo de greve previstos para o dia 10 de março. A enfermagem, ela pede socorro, ela precisa de ajuda. Apoie, porque se a medida provisória não se legalizar, não for assinada e vocês não nos ajudarem, dia 10 de março, nós lançaremos um indicativo de greve e será no nosso país. Brasil vai parar, a enfermagem não aguenta mais, então nós temos prazo para parar o trabalho. 30% fica trabalhando e 70% para. Talvez assim vão nos enxergar. Peço desculpa à população, mas infelizmente alguém vai ter que sofrer nessa situação se esse piso não vir. A deputada estadual Maiara Pinheiro, que preside a Comissão de Saúde da Aleã, disse que enviou ofício à Secretaria de Saúde do Amazonas na tarde de segunda-feira e que a Comissão de Saúde da Casa vai se reunir para tratar do piso nacional. Responderam ontem
que a IET, a CGEAN, já receberam em 2023 9 milhões e meio, a IET 6 milhões e meio, e mandaram para mim, né, para a Comissão de Saúde, eu vou mandar agora para os membros, o relatório dos pagamentos já de 2023 das terceirizadas de saúde. Ainda tem mais de 100 processos que estão em andamento e a gente vai acompanhar isso pouco a pouco. Quero deixar aqui o meu comprometimento junto com o deputado Wilke, que a gente vai montar uma comissão de acompanhamento desses pagamentos das terceirizadas, mas eu achei importante falar para todos os deputados a questão da avaliação do desempenho, da minuta do PCCR, que foi aprovada ontem, porque pouco a pouco essa casa tem legislado com a ajuda de vocês e eu tenho certeza que as melhorias logo, logo serão alcançadas para todos que estão aí. A lei do piso salarial da enfermagem está suspensa desde setembro do ano passado, por ordem do Supremo Tribunal Federal, um mês após ter sido sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O piso salarial da enfermagem fixa os valores de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagens e parteiras. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 46 minutos, você era o melhor no Mix do Brasil. E agora tempo e temperatura para hoje. Hoje à noite, noite de terça-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva seguem em 90%. A umidade relativa do ar fica entre 67% e 97%. Mix. Olha só, o governo federal quer aumentar o salário mínimo para R$ 1.320, aumentar a faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física para R$ 2.640. Duas medidas que deverão impactar os trabalhadores mais pobres, hein, Karime? Pois é, Carlão. Vamos agora para Brasília falar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, essas aí são duas promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E quando é que passam a valer? Já temos data, Cadu? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Karime. Boa noite para você. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Isso mesmo, Karime. O governo está preparando um pacote de benefícios com foco lá no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. O presidente Lula pretende cumprir duas promessas de campanha, né? A primeira é o reajuste do salário mínimo, que deve subir de R$ 1.302 para R$ 1.320. Aumento aí de R$ 18, mas representa um ganho real acima da inflação. O anúncio, Karime, deve ser feito no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Lembrando que, no início de janeiro, o governo já havia reajustado o salário mínimo para R$ 1.302, graças ao incremento aí de 70 bilhões de reais que foram liberados via PEC da transição, aquela briga do fim do ano passado. Ou seja, teremos aí, possivelmente, um segundo reajuste do salário mínimo este ano. Mas isso, claro, é uma medida política. Karime. Lula quer apresentar resultados e ter com ele os trabalhadores e também os sindicatos. E o dia 1º de maio é um dia dominado pela esquerda, pelo sindicalismo, né? É uma data simbólica para o PT, que é a principal liderança da esquerda. A segunda promessa, Karime, é o reajuste da tabela do imposto de renda à pessoa física. Atualmente, a isenção do imposto contempla os trabalhadores que recebem até R$ 1.903. A proposta do governo é que, a partir do ano que vem, os trabalhadores que recebem até R$ 2.640 fiquem livres da bocanhada do leão. Essa medida aí está sendo estudada pelo Ministério da Fazenda, Karime, porque representa aí uma renúncia fiscal considerável, muito grande. Quem falou dessa medida foi o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, durante o evento de 43 anos, a solenidade aí, o evento que festejou aí os 40 anos do PT. Né? Então ele falou que essas duas medidas estão na biqueira, digamos assim, na ilharga, e provavelmente vai ser lançado. E aí, apurando as informações, o Ministério da Fazenda informou que essas duas medidas já estão no papel e prontas para serem encaminhadas ao Congresso Nacional. E hoje eu conversei com o presidente da Unafisco, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, o senhor Mauro Silva, que fez críticas a esse reajuste do imposto de renda pessoa física.
crítica, que para ele, apesar do reajuste, é frustrante, mas é preciso primeiro aguardar os detalhes do governo para então entender melhor como vai ser essa medida. Então vamos ouvir o que disse Mauro Silva, presidente da Unafisco. Qualquer reajuste na tabela é um alívio. Não deixa de ser frustrante, claro que é frustrante. Você dá um alívio tão pequeno quanto esse. E outra, vai ser aplicado em toda a tabela, não vai? Em todas as deduções? Como é que é? A medida, ela tem que alcance, né, para se manifestar? Essa é a questão. Agora, uma coisa que já pode se dizer que é, de um lado, se é um alívio, de outro, não sendo todo o reajuste, ele é frustrante, porque se esperava que ele cumprisse a promessa de campanha ou tivesse um plano bem rápido para cumprir a promessa de campanha. Então, seria mais sensato esperar a divulgação da medida completa. 18 horas. A gente ouviu o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, Mauro Silva, Cadu. Karine, dentro dessa pegada de apresentar resultados urgentes, né, entre eles aí o reajuste do salário mínimo, o reajuste da tabela do imposto de renda, hoje o presidente Lula anunciou também a retomada do Minha Casa Minha Vida. Esse programa havia sido encerrado no governo Bolsonaro, né, dando lugar ao Casa Verde Amarela, e hoje, para marcar essa retomada, o presidente Lula entregou 2.745 casas populares na cidade de Santo Amaro, no estado da Bahia. O presidente esteve na cidade, esteve agora há pouco, ele fez um pronunciamento, fez um discurso em tom de palanque, Karine, e anunciou, garantiu aí, inclusive, que o governo federal vai bancar o reajuste dos profissionais da enfermagem, que hoje eles fizeram um protesto grande aqui em Brasília. Então ele deu essa resposta aos profissionais da enfermagem, deixou eles mais aliviados, garantiu que o governo vai fazer a cobertura, a recomposição do salário. Uma parte vai ser paga pelo Estado, pelas empresas de saúde, e outra parte vai ser paga pela União. Então o presidente Lula assegurou que isso vai ser feito. O presidente Lula está, na verdade, correndo atrás aí, correndo contra o tempo para tentar fazer o máximo de entregas nos primeiros 100 dias de governo. Karine, Carlão. Ei, Cadu, olha só, o Supremo Tribunal Federal vai analisar nos próximos dias uma decisão aí do ministro Luiz Fux que permitiu os estados aumentarem a alíquota do ICMS sobre a conta de luz. Será se vai sobrar pra gente aí, Cadu? Será se a conta vai ficar mais cara? Isso aí vai depender da decisão final do colegiado do STF, Carlão. No último sábado, o ministro Luiz Fux concedeu uma liminar favorecendo os estados, permitindo que duas tarifas, a de custo de transmissão e a de distribuição, sejam incluídas na base de cálculo do ICMS, que é o principal imposto cobrado na conta de luz. O ministro Fux, derrubou a eficácia de uma lei complementar que foi aprovada no ano passado, que tira esses dois encargos da base de cálculo do ICMS. O objetivo é diminuir o valor da tarifa. E agora os estados viraram a mesa e conseguiram o retorno desse imposto. A decisão já está valendo, Carlão, e os estados estão autorizados a mexer no ICMS. Só que a decisão do ministro Fux não dá segurança jurídica aos estados, porque ela ainda vai ser analisada pelo colegiado do Supremo. Se a decisão do ministro Fux for mantida pelos demais membros da Corte Suprema, a estimativa é de que os estados vão ter um aumento aí de arrecadação de mais de 16 bilhões de reais. E adivinha de onde vai sair esse dinheiro, Carlão? Do nosso bolso, claro, né? De onde agora, pois é, agora, se a decisão do ministro Fux não for referendada pela maioria, o ICMS vai permanecer como está e a gente aí vai respirar aliviado. O julgamento vai acontecer online, Carlão, e está previsto aí para rolar entre os dias 24 desse mês e 3 de fevereiro. Mas o fato, Carlão, é que os governadores estão aí correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de recursos. Os estados estão perdendo bastante arrecadação com a desoneração dos tributos sobre os combustíveis. A gente sabe que
Há uma lei que foi prorrogada pelo presidente Lula que suspende a tributação sobre o preço dos combustíveis. Por isso que o preço está como está, é um nível satisfatório, né? Já tem alguns estados aí reajustando a conta de luz, Carlão. O ministro Fux decidiu, eles já estão colocando em prática. Mas tem outros estados aí aguardando a decisão final do Supremo, do colegiado. Se a decisão do ministro Fux for derrubada de fato, os estados que fizeram o reajuste já vão ter que abater a diferença na próxima conta. Então esse é um assunto que com certeza vai impactar o nosso bolso nos próximos dias, Carlão, principalmente no Amazonas, onde a conta de luz é um absurdo de caro, né, Karine e Carlão? É um absurdo de caro mesmo, né, Cadu? Então, Cadu, e a partir de março, vamos lá, o governo federal vai convocar mais de 5 mil beneficiários do Bolsa Família para comparecer aos CRAs e refazer o cadastro. Mas isso de novo, Cadu, a gente sabe que o recadastramento já causou aí muita dor de cabeça, inclusive aqui em Manaus. Conta pra gente mais sobre esse assunto. Karime, os futuros convocados pelo governo federal para esse recadastramento são os chamados beneficiários unipessoais, que são aquelas pessoas que não têm família constituída. Estão sozinhas, mas recebem aí o Bolsa Família no valor de R$600. É nesse grupo, Karine, que representa aí mais de 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família, onde se encontra a maioria das falhas detectadas pelo governo. Tem muita gente aí que não precisa, mas está recebendo o benefício. É uma situação que se agravou principalmente no ano passado, que foi um ano de campanha política. Colocaram muita gente dentro do antigo auxílio emergencial como forma de comprar votos, Karine. Para evitar injustiças nesse processo todo de recadastramento, de cortes, né? O governo anunciou que vai, a partir do mês que vem, convocar esses beneficiários unipessoais para comparecerem ao CRAS mais próximo e fazer a revisão dos dados. Esse processo é uma espécie de filtragem, viu? A expectativa do governo é cortar pelo menos 1.700.000 beneficiários que são suspeitos de estarem recebendo de forma indevida. Esse processo, Karine, faz parte da revisão geral do CAD único, que está sendo feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Volto com vocês, Karine e Carlão. Valeu, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h57. 8 horas. Olha só, o Instituto de Pesos e Medidas também está de olho no carnaval. Fantasia, confete e serpentina são produtos que fazem parte da folia de Momo, carnaval. E para garantir que os consumidores não sejam lesados na hora de adquirir qualquer produto típico de folia, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, realiza a Operação Carnaval na Floresta. Exato, está nas ruas já o IPEM verificando se os produtos típicos de carnaval atendem às especificações de segurança e quantidade estabelecidas pelo Inmetro. O objetivo, como você disse também, além de não lesar, garantir que os consumidores não sejam lesados, né? Não saiam no prejuízo na hora das compras. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. No carnaval, é preciso ficar atento ao adquirir produtos típicos dessa época do ano para que a diversão não acabe se transformando em dor de cabeça. Por isso, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas está realizando até o dia 17 de fevereiro a Operação Carnaval na Floresta do IPEM. As ações que começaram no último dia 6 de fevereiro fiscaliza adereços e fantasias carnavalescas comercializados em Manaus. Até o momento, 18 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e mais de 120 produtos apreendidos. Entre as irregularidades encontradas nos produtos está a ausência de etiqueta contendo informações obrigatórias e o IPEM orienta os brincantes ao comprarem produtos em lojas do mercado formal, ao observarem os itens, como destaca a chefe de fiscalização do IPEM no Amazonas, Naisa Monteiro. A operação, ela tem como intuito orientar os foliões na hora da compra das suas fantasias. As fantasias, elas devem conter no seu corpo a etiqueta contendo as seguintes informações: nome, razão social, composição têxtil, modo de conservação e país de origem. Outra preocupação do IPEM é quanto às fantasias e adereços voltados ao público infantil, já que houve um crescimento no número de festas e blocos carnavalescos
voltados para a criançada. Os produtos são classificados como brinquedos e, por isso, devem apresentar o selo de conformidade do Inmetro. A fiscalizadora orienta que os pais e consumidores fiquem atentos na hora de adquirir os produtos, como máscaras, óculos, tiaras de princesa e martelos de super-heróis. Se esse produto possui a certificação do Inmetro, significa que ele passou por todos os testes e está apto a ser comercializado. A sua criança vai poder usar um produto sem correr riscos. E no caso do folião, que adquiriu seu produto e verificar que na sua fantasia não possui a etiqueta, ele comprou uma fantasia para sua criança e verificou que o adereço não possui certificação do Inmetro, ele pode estar ligando para o nosso instituto. Em caso de denúncias de possíveis irregularidades nos produtos e fantasias carnavalescas, o consumidor pode entrar em contato com o IPEM no número 0800 092 2020. A ligação é gratuita. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o velório do ex-governador amazonino Mendes vai ser no hall do Teatro Amazonas das 5 da tarde de quinta-feira até às 6 horas da manhã de sábado. O local foi definido em conjunto pelo governo do estado e familiares de amazonino. A entrada para o acesso ao público ao local do velório será feita pela rua José Clemente, em frente ao prédio da Rádio Rio Mar. O governador Wilson Lima determinou que toda a estrutura do estado fosse mobilizada para realizar uma cerimônia digna de um chefe de estado. A chegada do corpo de amazonino a Manaus na quinta-feira ainda não tem horário definido. Todo o cerimonial será realizado pelo governo do estado, que montou uma equipe para fazer a organização e atender ao público que for ao teatro. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Alguns dos maiores legados das gestões do ex-governador amazonino Mendes estão nas artes e na cultura. A construção do Bumbódromo levou o Festival Folclórico de Parintins e suas toadas a se tornarem parte da identidade dos amazonenses. A restauração do Teatro Amazonas transformou o monumento histórico em um espaço das artes. Os festivais popularizaram a ópera. O estado ganhou grandes orquestras corais, corpos artísticos. O Liceu Cláudio Santoro forma gerações de artistas. Foram iniciativas que influenciaram a formação da identidade cultural do Amazonas. Na quinta e na sexta-feira, o corpo de Amazonino Mendes será velado em uma cerimônia aberta ao público. O ex-governador receberá honras de chefe de estado e também receberá as homenagens do povo. Povo que sempre o incentivou a realizar obras importantes e a quem ele sempre agradeceu. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.